meus amigos, embarcando na nossa quarta temporada. Essa quarta temporada ela vai ter só 2 episódios. É, isso mesmo. Porque nessa quarta temporada, o tema é muito específico e nós vamos conseguir tratar desse tema em 2 momentos. Então, hoje nós vamos começar tratando, então, da imunidade do ITBI na extinção de pessoa jurídica. Isso mesmo. Então, nesse episódio, nós vamos tratar da imunidade do imposto sobre transmissão de bens imóveis quando como ele acontece quando a gente extingue uma pessoa jurídica. E a extinção da pessoa jurídica pode acontecer nas nossas empresas, né? Por acaso a gente tem uma empresa, por exemplo, de livrarias, lojas, e algumas das lojas nós temos imóveis próprios. Se em algum momento essa sociedade for extinta, aquele imóvel próprio vai retornar para a pessoa física que fez a integralização e levou aquele patrimônio para a pessoa jurídica, se isso tiver acontecido. Se aquela livraria adquiriu por si mesma, pelo CNPJ, aquele imóvel onde ela tem o seu showroom, não tem, claro que não tem imunidade do ITBI, porque o ITBI não passou pela pessoa física. A imunidade do ITBI ela ocorre quando passa pela pessoa física e alcança a pessoa jurídica. Então, nós temos o imposto de transmissão de bens imóveis, que acontece sempre que a gente transmite o patrimônio. Então, na holding patrimonial familiar, por exemplo, é muito comum que a gente... Eu vou desligar meu celular para não ter nenhum inconveniente. Quando a gente cria uma holding patrimonial familiar, normalmente nós levamos os nossos imóveis para dentro desse CNPJ. Por quê? Porque ali é a nossa sociedade cofre, a nossa sociedade patrimonial. É ali que nós vamos guardar o nosso patrimônio. E o que nós fazemos? Institucionalizamos todo o nosso patrimônio, ou seja, transmitimos todo o nosso patrimônio do nosso CPF para aquele CNPJ que vai ser o nosso cofre, a nossa sociedade patrimonial. Quando a gente faz isso, a gente tem imunidade. A gente não precisa de pagar o ITBI, porque nós estamos transmitindo esse patrimônio exatamente para compor uma sociedade e essa transmissão, ela tem imunidade. Por quê? Porque, na verdade, o que acontece? Existe uma imunidade prevista na Constituição Federal, no artigo 156 da Constituição Federal, que exatamente nos diz o seguinte: primeiro fala da competência, compete aos municípios instituir esse imposto de transmissão de bens, o ITBI. E no inciso 2 diz o seguinte: a transmissão intervivos, entre pessoas vivas, a qualquer título, ou seja, por qualquer motivação, por ato oneroso, precisa de ser ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, ou seja, por bens imóveis compreendidos dentro do ordenamento jurídico como tal, como bens imóveis, ou de direitos reais sobre esses bens imóveis, exceto os direitos de garantia, haverá nessa transmissão a incidência do ITBI. Mas não haverá a incidência do ITBI quando essa transmissão for direcionada para a integralização de capital social. E aí, para integralizar o capital social de uma sociedade, nós temos uma imunidade tributária que permite que nós não tenhamos que recolher o ITBI para esse movimento. E a base de cálculo desse imposto, ele tem previsão lá no
Código Tributário Nacional, não é mais na Constituição, é no nosso Código Tributário Nacional, no artigo 38, que diz que o valor, a base de cálculo para esse imposto de transmissão de bens imóveis é o valor venal dos bens transmitidos. Essa transmissão, então, ela se dá por ato inter vivos, ok? Entendido até aqui? Então, existe imunidade quando eu integralizo o bem imóvel no capital social de uma sociedade. Então, as hipóteses de imunidade, elas acontecem porque o Estado tem interesse nessa imunidade. O Estado incentiva as pessoas para que elas preservem seu patrimônio, multipliquem o seu patrimônio. Isso é um estímulo dado pelo Estado brasileiro. Isso é interesse do Estado brasileiro e esse estímulo é dado às empresas para que elas sejam perpétuas, para que elas vivam gerações e gerações. E essa hipótese de imunidade, ela acontece na transmissão de bens ou direitos ao patrimônio de pessoa física em realização de capital social para integralização do capital social, ou essa transmissão também de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de personalidade jurídica, de pessoa jurídica. Então, a imunidade, ela acontece quando eu levo o patrimônio imobiliário para constituir uma sociedade, para integralizar o capital daquela sociedade, quando eu contribuo para aquela sociedade com um bem imóvel, por exemplo, e essa imunidade também acontece quando eu volto com esse patrimônio para as pessoas físicas. Isso está na disposição legal. Então, quando eu volto esse patrimônio para as pessoas físicas, eu tenho, na verdade, a imunidade incidindo. Então, retomando, não haverá imunidade, então, portanto, ela deixará de existir se também, além de ter levado para constituir uma empresa, eu também preciso de garantir que a atividade daquela empresa não será preponderantemente imobiliária. Isso é a previsão que está no artigo 156 da Constituição Federal, no parágrafo 2º, no inciso 1, lá do finalzinho do inciso 1. Então, não haverá imunidade se eu faço a transmissão do patrimônio para a pessoa jurídica e lá naquela pessoa jurídica eu faço e executo e exerço atividades preponderantemente imobiliárias. O que a legislação fala sobre a atividade preponderante? O Código Tributário Nacional diz o seguinte: atividade preponderante é aquela que você desenvolve e que ela produz um resultado na sua empresa superior a 50%. Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa que é uma empresa de venda de livros, né, como nosso primeiro exemplo. Se eu vendo livros, eu também posso, além de vender livros, eu também posso alugar? Posso. Eu também posso comprar e vender? Posso, também posso. Mas se eu compro e vendo imóveis naquela sociedade e a minha atividade preponderante for a compra e venda de imóveis e não for a venda dos livros, dos cursos, por exemplo, eu vou ter, sim, a incidência do ITBI, vou precisar de pagar o ITBI e recolher o ITBI quando levo o imóvel para aquela sociedade. Então, a atividade preponderante é aquela que eu desenvolvo e que ela representa, no resultado da minha empresa, mais que 50% do meu faturamento. Ponto. Esse é o conceito de atividade preponderante. Então, até agora, nós entendemos que o ITBI é um imposto de transmissão de bens imóveis, ele incide toda vez que existe onerosidade na transmissão e que aquela transmissão ela é feita exatamente para
mudar, alterar a titularidade daquele patrimônio, deixa de ser da pessoa física e passa a ser da pessoa jurídica. Essa imunidade, ela acontece por conta de uma autorização constitucional, então ela é forte, ela é poderosa, a imunidade é uma imunidade constitucional, toda imunidade é constitucional. Então, essa imunidade é forte, ela é poderosa. E a imunidade também, ela nos garante que a gente leva esse patrimônio para dentro da pessoa jurídica sem ter que recolher os impostos. Então, até agora, nós chegamos na metade da nossa quarta temporada. No próximo episódio, nós vamos encerrar o tema. Até o próximo episódio, daqui a pouco.